minha linda! Olha, talvez você entrou nessa mensagem porque o título te chamou a atenção. Mas veja, se nós de verdade soubéssemos quem é o nosso maior inimigo, ficaria muito mais fácil de vencê-lo. Mas o nosso maior problema não é vencê-lo, é identificá-lo. A razão do porquê que às vezes na nossa vida tudo atrasa, tudo dá errado, nada acontece. 3 coisas você vai aprender nessa palavra: a identificar, a perdoar ou resolver e ressignificar. A gente vai pro vídeo, mas não antes de eu te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, bebê. Rapidinho, aperta o botãozinho de likes. Vai mais longe quando você curte o vídeo. Compartilha. Comenta, irmão. Vai lá no comentário e fala assim: vi porque ele pediu. Então eu tô aqui. E se inscreve no canal, meu lindo. Se ainda não é inscrito, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui nesse canal. Então, se inscreve. Já fez? Então vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E isso dá pano pra manga, porque nós precisamos entender quem é que vence a tentação. Se é a divindade de Jesus ou se é a humanidade dele. A Bíblia vai dizer em Filipenses que mesmo podendo usurpar em ser a Deus, ele se fez homem servo como eu e você. Então a tentação que Jesus vence, a sua deidade, ela não está em jogo. O aqui é o humano, para que um dia pudéssemos ouvir a seguinte frase: eu venci o mundo. Aleluia! Vamos melhorar. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmão, então o que a gente tem que dizer aqui é: eu também vou. Se ele venceu, eu também vou. Vamos de novo. Ele venceu o mundo. Isso é a palavra. Jesus diz: vocês em meu nome farão obras maiores do que estas. Mas veja, a tentação de Jesus vamos caminhar, ok. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Começamos com um problema. Não foi Jesus que quis e não foi o diabo que chamou, foi Deus que mandou ele. Não foi um convite, Satanás mandou: Deus, se eu puder enviar Jesus aqui para nós fazer uma testada nele. Foi Jesus que acordou um belo dia e falou assim: ó, com uma vontade de ser testado. Não, foi Deus que falou: meu filho, vai. O Espírito conduziu ele no deserto, 40 dias sem água e sem comida. Quando então a Bíblia diz que Satanás chega para tentá-lo. Agora vamos lá. E quando veio ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. O teste com Jesus não é sobre quem ele é sobre o que o pai dele é para ele. Eu vou melhorar. Jesus está sendo questionado, e a pergunta não é: se tu és o Messias, transforme essas pedras em pães. Não. A pergunta não é: se tu és poderoso, transforma essa pedra em pão.
A pergunta é: se tu és o Filho de Deus. Ele está mexendo no ponto mais sensível do ser humano, a paternidade. A paternidade de Deus está sendo colocada em xeque no coração de Jesus. E eu quero que você comece a compreender a partir de agora que o maior problema do nosso tempo, o maior problema do mundo, desde que mundo é mundo, sempre é o começo. E o nosso começo está conectado com a nossa paternidade. A paternidade provê coisas importantes: provisão, presença, identidade. E veja, são essas coisas que o diabo vai testar. A primeira coisa que ele diz é: transforme essas pedras em pães. O que está em jogo é a provisão do Pai. Se o Pai não te dá, faça você mesmo. Se você é filho de quem diz que você é, você tem poder para fazer, pois então faça. Se Jesus fizesse, teria colocado em jogo quem Deus é e teria cedido à tentação de Satanás. Qual é a resposta dele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, lindo. Ele está dizendo o seguinte: eu posso até transformar essa pedra em pão, mas o que me alimenta é o pão da vida, o que sai da boca do meu Pai. Irmão, ele está dizendo: não me falta nada. Ai, irmão, não fica gostoso quando a gente começa a entender o contexto? Agora, a segunda é maravilhosa. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Satanás está dizendo: se você é quem diz que você é, se o próprio Deus é o teu Pai, coloque ele em teste, se jogue, porque a palavra do teu Pai diz que os anjos te pegarão e você não vai tropeçar, não vai cair. Se Jesus não tem certeza da sua identidade e não tem a segurança da proteção do Pai, o teste vira uma tentação. Eu vou ser mais claro com você. Tem coisas que nós vivemos hoje na nossa vida que é justamente o resultado da falta de proteção que sentimos na nossa paternidade quando éramos crianças. Nossas inseguranças, nossa forma de ver a vida, nossa forma de tomar decisões radicais, às vezes são completamente podadas, porque quando éramos garotos não tivemos segurança do nosso pai. Lindo, eu sei que vai doer, principalmente se você for pai hoje, mas eu quero que você entenda: o problema começa na paternidade. A tentação de Jesus, a primeira coisa que Cristo é colocado em xeque é na paternidade de Deus. Se o teu pai te provê, se o teu pai te protege. E a outra coisa é sobre a identidade de Jesus. A terceira tentação diz: o diabo levou ele a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: todas essas coisas eu te darei, se perante mim te prostrares. Irmão, Jesus diz para Satanás: para trás de mim, Satanás. Ninguém vai se prostrar perante outro se não seja o meu Deus. Sabe o que é isso? Identidade. Uma identidade sarada, uma identidade blindada, não nos autoriza a nos prostrar na presença de outros deuses. E eu vou ser objetivo com você: não nos deixa ceder a tentações, não nos deixa entrar em portas que Deus não autoriza, não nos deixa tomar decisões que um filho seguro tomaria. Não nos deixa. Então, temos o primeiro impacto de Cristo: ele venceu.
Um irmão disse: eu também vou. Mas tá tudo certo, ele venceu. Então veja, se temos algo claro, comece a examinar a sua vida. O pai que você é, a esposa que você é, a forma que você educa os filhos, a forma que você cuida de dinheiro, a forma que você trata as pessoas, a maneira que você vive, está totalmente conectada com o passado. Sempre volta na origem. Se o teu pai te proveu segurança, você tem segurança. Se o teu pai colocou identidade, ninguém consegue te derrubar, porque você sabe quem você é, você sabe quão amado que você é, você sabe quão importante para o pai você é. Entende? Identidade. Então agora temos uma grande lacuna aqui, porque nós, todos nós, se não a maioria, para não ser todos, temos problemas semelhantes. Quantos aqui, que o pai, que era a figura de maior proteção, abusou? Quantos filhos que nunca experimentaram o amor do pai e que tiveram a vida toda violência dentro de casa? Quantos homens que aprenderam a amar as suas esposas olhando a forma que o pai amou de maneira errada a sua mãe, e hoje é igual? Quantos filhos que são educados na base da ira, porque essa foi a educação que ele recebeu? Quantas pessoas que paralisam na vida e nada acontece, porque o pai era exatamente igual, e todas as desculpas que precisamos já vem pronta. Lindo, as coisas que você diz tem tudo a ver com o que você ouviu. Os pensamentos de escassez têm tudo a ver com o que você ouviu quando era criança. Os sentimentos que você nutre têm tudo a ver com a maneira que você foi gerado. Então, meu lindo, temos um problema. Porque se a paternidade é o nosso calcanhar de Aquiles, o inimigo sempre vai saber aonde acertar. Porque se ele sabia com Jesus, ele também sabe com você. Se ele sabia com Cristo, ele sabe contigo. Lindo, ele tem tempo para estudar sobre. Então, quando o inimigo chega, ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. Quantos pais, observa, que traíram a sua mãe, e aí você casou e também traiu a tua esposa. Você observa que está aqui. Alguém vai dizer: isso é maldição hereditária. Mas daí eu olho para Jesus. Se Jesus venceu a morte, venceu a sentença, a carta de dívida foi rasgada, não existe maldição hereditária depois que Jesus entra. O que resta é a memória do que precisa ser resolvido. Eu tenho um casal de amigos há muito tempo, quase 10 anos. Quando nós o conhecemos, são pessoas maravilhosas. Quando nós o conhecemos, fomos criando intimidade. Só que a moça, a mulher, ela muitas das vezes tinha algumas atitudes que eram estranhas. Não sei, uma insegurança, sabe? A gente começou a andar com outro casal de amigos. Quando a gente viu, ela estava bolada, o bico desse tamanho, porque na cabeça dela ela estava sendo trocada. Não era alguém a mais, era alguém subtraindo ela da equação. Então ela mudou. Volta e meia nós olhávamos para ela e víamos que havia algo errado. Só que daí olhávamos para a vida dela, estava tudo perfeito. Marido maravilhoso, filhas, 2 meninas lindas, tudo perfeito. E aí você dizia: o que tem de errado nela? Por que ela fala do jeito que fala? Por que às vezes ela vive desse jeito? Por que é assim? Por que ela reage desse jeito? Não era para ela ter segurança, não era para ela se sentir amada. E aí, lindo, eu não tinha essa palavra comigo até então, mas ela entrou numa crise da vida. O Senhor colocou eles no meio de um processo muito grande, e no meio desse processo ela conseguiu recobrar a história e conseguiu identificar aonde estava o problema. E o problema estava na paternidade. Eu não vou ser invasivo e não vou contar as histórias dela,
mas quando ela contava as histórias, a gente chorava junto. Como foi? Como aconteceu? Um filho ouvir que não foi planejado e que foi um acidente. Imagina um filho que ouve da mãe que ela nunca foi desejada. Você sabe, tem coisas que marcam a gente tão profundamente que a gente não consegue lembrar quando, onde, como, mas está marcado aqui dentro. Eu me lembro que quando trabalhava na rádio, teve uma senhora que trabalhava lá, que ficou grávida num tempo muito difícil da igreja, e a mãe dela falou que ela ia ter que abortar, porque senão ela ia ser expulsa da igreja. Olha que absurdo. E o marido dela era um homem muito louco. E aí ela disse que um dia o marido falou: nós vamos tirar essa criança. Ele deu 3 chutes na barriga dela. Sabe? Ela baixou, ele chutou, chutou, chutou. A menina cresceu, uma menina insegura, uma menina cheia de traumas, uma menina que não interagia. E aí um dia essa mulher ouviu uma palavra talvez semelhante a essa. Chegou em casa e disse: filha, a mãe precisa falar com você. E ela disse: pode falar, mãe. Ela falou: a mãe quer te pedir perdão, porque a mãe te abandonou várias vezes, porque a mãe fez... E ela não falou do chute na barriga. E aí a menina disse: mamãe, eu perdoei a mamãe desde quando eu estava aqui dentro. Tem marcas que a gente não sabe que tem, mas que carrega. Tem crises que a gente nutre e não sabe que tem. Então, meu lindo, através do Espírito Santo de Deus, precisamos passar em revista na nossa alma, porque quando Cristo entra, nosso espírito é transformado, mas a nossa alma ainda está em processo. O que está dentro de você que até hoje não foi resolvido a ponto de te deixar seguir em frente? Por que ainda não melhorou? E aí o caminho ele é árduo, porque quando a gente identifica e aquilo ainda não foi curado, dói como se fosse no dia. É como um machucado, que quando você mexe, dói mais do que quando o acidente aconteceu. Que quando o acidente aconteceu, você estava com 1 milhão de sensações. Agora você está olhando para o machucado que tem. E aqui, meu lindo, eu vou te falar que é o maior exercício de alguém que ama Jesus. É quando você lembra de tudo que te feriu e toma uma decisão. É quando você olha para tudo que viveu, para tudo que passou, e consegue associar o porquê faz o que viveu, porque é o que aconteceu, porque fala do jeito que fala, e começa a lembrar de tudo que ouviu. É impressionante, meu lindo. Mas a gente é como o espelho dos nossos pais. E se tivermos ausência, se não fomos protegidos, se a nossa identidade não foi firmada, temos a forte tendência de fazer a mesma coisa com os nossos filhos e viver a mesma vida que viveram quem veio antes de nós. E aqui entra o poder do Evangelho. O poder do Evangelho entra agora, que é quando você identifica e precisa tomar a decisão do que vai fazer com a memória. E eu vou ser claro, talvez até falar algo demais, mas eu preciso. Na nossa casa, somos 2, eu e a minha irmã. Mesmo pai, mesma mãe. 2 reações diferentes. Eu não me parou, a minha irmã atrasou. É doido imaginar isso, não é? Mesmo pai, mesma casa, um reagiu de um jeito, outro reagiu de outra forma. O que não me doía, para ela doía diferente. Olha que loucura, meu pai tinha uma crise, minha mãe, parece que os dois iam se matar toda hora. Meu pai e minha mãe começavam a brigar, meu pai começava a acelerar o carro na estrada e a gente pensava que ia morrer. E aí olha que interessante, meu pai, quando saía para trabalhar, não me levava, e eu não tinha valor para o meu pai. Tudo que eu falava não tinha valor. Quando eu falava, meu pai mandava calar a boca, meu pai me chamava de retardado. Quantas vezes eu ouvi isso? E eu consigo falar sem doer, porque só dói quando a ferida está aberta. Quando vira cicatriz é uma força maior. Pois amém, aleluia. Então eu falo e não dói, porque já foi curado.
Mas olha só, eu olhava, meu pai saía com a minha irmã, não saía comigo. E o meu pai saía com a minha irmã e eu dizia: puxa vida, o pai nunca me leva. E a minha irmã pensava: o pai vai fugir comigo e vai abandonar minha mãe. Pontos de vista diferentes, lindo. Tudo que você faz impacta quem está à sua volta, cada um de um jeito diferente. Se você é pai, observe os teus filhos, cada um reage de um jeito diferente, mas o teu procedimento precisa ser o mesmo. A questão é, qual é o mesmo? Qual é o jeito? Qual é a forma? E aqui aí continuamos a história. Meu pai voltou para Jesus. A moça que contava a história teve um encontro com Deus no meio desse processo, identificou todas as dores, e aqui vem a decisão: o que eu vou fazer? E ela tomou uma decisão: eu vou perdoar. Então, meu lindo, só existe uma saída para você: perdoar. Aí, irmão, aí eu sei que o pau vai torar, você vai ficar abolado, que você vai dizer: não, é ele que tem que pedir perdão. Não, lindo, foi você que identificou ele, nem sabe. Teve coisas que meu pai fez pra mim que ele nem sabia que doía, mas doía. Eu vivi cenas com meu pai de um Espírito Santo falar com ele, coisas que ele fazia e ele me chamava e dizia: lembrei de uma coisa, filho, quero te pedir perdão. Mas eu fiz o contrário. Teve um dia que eu fui até o meu pai e disse: pai, eu quero perdoar o pai. Naquele dia eu tinha identificado todas as dores, tirado do lugar, arrastado para fora da minha alma, despejei e falei: pai, isso aqui não vai ficar mais dentro de mim. Eu te perdoo, pai. Meu pai me abraçou, choramos. Meu pai começou a dizer: faz pouco tempo que me ama. Hoje ele consegue, mas eu entendo que a dificuldade dele é porque ele nunca ouviu. Mas sabe qual que é o negócio mais gostoso de tudo? Doeu um dia e doeu muito. Hoje eu olho e consegui ressignificar. Como assim, David? Irmão, Deus me deu um manual de como não fazer. Você não pegou? Lindo, o manual é como usar. O meu manual é como nunca fazer. Então, lindo, eu não tenho... O negócio não é sobre ficar rico, é sobre nunca ficar pobre. O negócio não é sobre ser uma coisa absurda, não, é só não ser infeliz. Eu consigo olhar para os meus filhos hoje e consigo reproduzir tudo diferente. Eu não ouvi eu te amo. Os meus filhos falam eu te amo 24 horas por dia. Eu não ouvi, eles ouvem. Eu nunca fui pedido perdão pelo meu pai quando eu era garoto. Meu filho com 5 anos, 6 anos agora, eu falei na frente dele: filho, pai quer te pedir perdão pelo que o pai fez. Sabe o que é isso? É ressignificar. Então, lindo, identifique as suas dores, identifique os motivos, identifique as razões, dê nome aos problemas, traz a luz e tome uma decisão. Perdoe todos aqueles que te feriram, porque enquanto você não perdoa, o que você nutre dentro de você só faz mal para uma pessoa: você. É o teu futuro que não acontece, é a tua vida que não deslancha, é as tuas emoções que são prejudicadas, é você que fica amargo, meu lindo. Então não adianta identificar e não resolver, ou não adianta pensar que está tudo certo, sendo que lá atrás está cheio de lixo escondido. Vai atrás, busca, traz para fora. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus venceu. Então eu tenho a segurança de saber que como homem ele vence a tentação, eu posso vencer o meu passado. Porque se eu não tive a paternidade que gostaria, consigo transferir tudo para Cristo, porque Ele é a paternidade perfeita. Não me falta provisão, não me falta presença, não me falta cuidado, não me falta identidade quando eu olho para Ele. Tudo que me faltou na vida encontrei em Jesus num dia só. Aí, irmão, eu encontrei, eu perdoo, pronto, você se livra da bagagem. E aí eu ressignifico, eu crio uma história nova a partir daquilo que vivi. Veja, meus filhos serão muito melhores do que eu. Obrigado, senhor, irmão. Eu acredito, em nome de Jesus. O João vai mais longe, o Noah vai mais longe, a minha filha maravilhosa, linda, vai mais longe. Vai ser muito melhor. Por quê?
porque o terreno deles é o meu teto, e eles vão construir acima disso. Mas quando eu volto para o meu pai, o abraço é gostoso, porque não tem mais nada entre nós. Lindo, resolva sua paternidade. Eu imagino que agora eu quero acreditar nisso. Vai ter filho pegando o telefone, não para jogar na cara do pai o que o pai fez, mas para dizer: pai, eu te libero, pai. Doeu, mas eu não vou deixar que doa mais. Eu te perdoo. Irmão, a palavra eu te perdoo, ela quebra todo o inferno, vira de cabeça para baixo o mundo espiritual. Quando você fala com a tua boquinha: eu te perdoo, irmão, o inimigo foge, parte de retirada, porque o perdão é algo que constrange. Nada mais no amor constrange do que o perdão genuíno. Nada é mais poderoso no amor de Jesus do que o perdão dele sobre nós. Quando você perdoa alguém, é a forma mais poderosa de dizer: eu amo você, eu te perdoo. Irmão, eu te perdoo. Diga com a boquinha linda, só ensaia. Diga: eu te perdoo. Quando a gente perdoa, a gente sara. Aí, o machucado aberto vira uma cicatriz. Você olha, você lembra, você sabe o que aconteceu, mas não te dói mais. Veja, perdão não é amnésia. Perdão é ver sem sentir a dor. É lembrar e conseguir dizer sem chorar da mesma maneira que chorou lá atrás. Hoje eu consigo dizer de boa: meu pai falava isso e tudo aquilo, de boa, não dói mais. Mas o meu filho nunca vai ouvir o que meu pai disse para mim. Jamais. Pelo contrário, eu falo: fala mesmo, filho, abre o coração. Quando a gente fecha o tempo lá em casa, porque é uma família normal, tem dia que um quer pegar o outro e avança na irmã, e confusão, e corre para um lado. E aí esses dias o João estava assim nervoso. Eu falei para ele uma coisa que eu nunca ouvi do meu pai, e se ele tivesse falado talvez teria resolvido. Mas naquele dia eu falei para ele: ô João, o que tu tá sentindo? Coloca para fora. Aí ele falou: pai, eu não consigo dizer o que eu tô sentindo. Aí eu falei para ele: filho, pois o pai é igual. Tem dia que o pai acorda bolado com a vida, o pai não sabe o que fez, e ninguém fez nada pro pai também. E o pai, ele falou: o pai também, e o pai também. Então toca aí, filho, só vamos aprender a resolver as coisas mais de boa, relaxa. Irmão, olha que maravilha! Eu libertei o meu filho de uma coisa que me aprisiona se eu não cuidar também. Essa é a parada de curar a paternidade. É conseguir gerar algo novo a partir daquilo que Deus ressignificou no teu coração, a partir do perdão que você liberou. Ô lindo, libera todo mundo. Libera os teus pais, libera a tua mãe, meu amor. Você que teve uma mãe narcisista que ficou em cima de você a vida inteira para não deixar você crescer. Linda, se liberta. Você é uma princesa do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida, e você não vai ser a cópia daquilo que te feriu. Perdoa para conseguir seguir em frente, senão você não vai seguir. Bom, terminamos. Como assim terminou? Terminou. Porque agora é com você. É você que pega o telefone. É você que vai na casa da pessoa. Porque não adianta lembrar e não sarar. Talvez você estava aqui ouvindo, talvez você está aí lembrando de 1 milhão de coisas. Se ainda dói, é porque não perdoa. Então, lindo, faz o exercício. Se te feriram, se te machucaram, se a sua paternidade foi frágil, se você tinha que receber muito e na verdade não recebeu nada, e isso te paralisa até hoje, identifica, perdoa e ressignifica. Porque então você vai ser chamado de livre. Porque se o Espírito de Deus te libertar, vocês serão livres. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos as cadeias, quebramos as correntes que nos aprisionam. Jesus, eu consigo ouvir as amarras que se soltam.
famílias restauradas, perdão liberado, Senhor Jesus, para uma vida nova. E bom, Jesus, porque no começo do ano, porque o próximo Natal vai ser diferente, a próxima virada de ano vai ser diferente, as próximas estações que vierem, a primavera vai ter cor de primavera, Senhor Jesus. Sim, eu creio em famílias restauradas, mas tudo pelo Teu Espírito Santo, que nos faz lembrar do que não pode ser esquecido, mas não para ser sepultado no sentido de esquecer, mas de perdoar para liberar para fora. Jesus, nós não queremos viver assim. Não queremos entender o porquê somos o que somos para poder curar. Em nome de Jesus.